Olá, quarto ano! Hoje nós vamos trabalhar as transformações de materiais. Vamos iniciar na página 20. Acompanhem lá com a professora a conexão. Tudo que existe na natureza está em constante modificação. Essas mudanças podem ser pequenas, como de estado físico, de sólido para líquido, por exemplo, ou grandes, como a formação de uma nova substância com características totalmente diferentes. Neste capítulo, serão abordadas algumas transformações que acontecem no dia a dia, nos alimentos e na água, assim como as que ocorrem por causa dos resíduos gerados pelos seres humanos. Então, após esta leitura e a imagem que temos ali, né, dos fogos de artifício na passagem do ano, vamos responder. Em sua opinião, o que mais chama a atenção na queima de fogos? Para emitir esses fogos, você acredita que ocorre alguma transformação? Por quê? A combustão, que é a reação de queima, só é possível quando ocorre a interação com um gás atmosférico específico. Você sabe que gás é esse? Cite transformações de substâncias que ocorrem ao seu redor. Então, vamos classificar as transformações. As transformações, né, quando ocorre a mudança de um material, ela pode ser classificada em transformação química e transformação física. A transformação química é quando ocorre a mudança do material e forma uma nova substância. A transformação física não ocorre uma formação, né, de uma nova substância. Vamos pegar, por exemplo, um papel. Se eu rasgar o papel, aconteceu uma transformação física. Não formou uma nova substância, mas ele se transformou. Ou se eu amassar, por exemplo, uma latinha de alumínio. Transformação física. Se eu pegar esse mesmo papel e queimar ele, eu vou ter uma transformação química. Ele vai se transformar em cinza, então ele vai formar uma nova substância. Assim como se eu fizer um bolo, eu vou fazer uma transformação química. Então, os dois tipos de transformações de materiais. E aí nós vamos, entre essas duas transformações, existe um experimentando e algumas atividades que vocês devem realizar relacionando as transformações químicas e físicas. E aí nós vamos agora dar sequência na nossa aula sobre as transformações da água, na página 26. A água, ela pode ser encontrada na natureza em 3 estados físicos: no estado sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, ela é encontrada em forma de gelo, geleiras. No estado líquido, água da torneira, de rios, oceanos. No estado gasoso, podemos encontrá-la como componente do ar atmosférico ou, por exemplo, quando a gente coloca, né, a chaleira para a água ferver, aquela fumacinha que sai é vapor de água. Na página 27, nós temos um esquema da mudança de estado físico da água. Então, temos ali os 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso, e o nome que se dá para as transformações, para as mudanças de estado físico. Observem também que para que essa mudança aconteça, é necessário uma mudança de temperatura. Se eu pegar a água da torneira, água líquida, e colocar ela no freezer, eu vou baixar a temperatura desta água, ela vai se transformar do estado líquido para o sólido. Se eu pegar esta mesma água, colocar na chaleira para esquentar, para ferver, ela vai se transformar do estado líquido para o gasoso. Então, eu vou aumentar a temperatura. Então, dependendo como eu mexo a temperatura, a água se manifesta em um estado físico diferente. Então, vamos lá para o esquema. Acompanhem. Do sólido para o líquido, nome da mudança de estado, fusão. Exemplo, gelo derretendo. Do líquido para o gasoso, nome do estado líquido, vaporização. Por exemplo, a roupa, quando a gente coloca a roupa bem molhada no varal, né? A água vai evaporar. Do gasoso
para o líquido. Nome da mudança de estado, liquefação. Coloquei água para ferver na chaleira, de repente vou lá e abro a tampa da chaleira. Aquela água da tampa escorre. A água estava vindo de vapor, resfriou, né? Escorre a água, virou líquida novamente. Liquefação. Do líquido para o sólido. Vou formar gelo, vou fazer gelo. Solidificação. Do sólido para o gasoso, nós temos o exemplo, né, do gelo seco, sublimação. O gelo seco, ele está até numa foto ali no nosso livro, e é justamente isso, né? Recebe o nome de gelo seco porque ele não passa pelo estado do líquido. Ele do sólido, ele vai já direto formar fumacinha, né? Vapor de água. E aí nós temos uma série de atividades, né? Atualizações e experimentando sobre as mudanças de estado físico da água, a fusão, né, e a solidificação. E aí, na próxima aula, nós vamos dar sequência a essas mudanças de estado da água, porém, na natureza. Então, pessoal, até mais!